Eu quero meditar na Epístola de Paulo a Tito. Epístola de Paulo a Tito. Tito, ele é vizinho da segunda carta de Paulo a Timóteo. Tito, capítulo 1, versículo 4. Tito, capítulo 1, versículo 4, está escrito: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Podeis assentar. Obrigado pela reverência à palavra de Deus. Hoje nós queremos falar um pouco sobre quem era Tito. Quem era Tito? É importante quando nós temos um perfil. Quem é fulano? Quem é o médico, o novo médico da cidade? Quem é o juiz da cidade? Quem é o delegado da cidade? Essas autoridades, quando chegam, logo vem a especulação de quem é, querem conhecer, querem saber. E da mesma forma entre nós, quando é indicado para qualquer função, quando é apresentado para exercer qualquer atividade eclesiástica, se pergunta para alguém que está indicando: como é esta pessoa? Qual é o comportamento dela? Qual é o comportamento dele? E esta especulação, ela também abrange ao jovem, a jovem, quando vai casar ou quando quer casar, os pais procuram saber quem é essa jovem, quem são os familiares dela ou dele, e assim sucessivamente. E eu posso ver aqui Paulo escrevendo esta epístola, e ela é dirigida a Tito. É muito semelhante e endereçada ao jovem pastor Timóteo. E Paulo começa a dizer: meu verdadeiro filho. Que palavra carinhosa, palavra bonita. E ser filho, amado, nos fala de origem e referência. Ora, quando se olha para o filho do presbítero Tony, como é o nome dele? Do Anthony, e olha para Anthony e pergunta: quem é Anthony? Alguém vai dizer: ele é filho do enfermeiro da cidade. É do presbítero Tony. O Anthony, olha, criança abençoada, tem um pai abençoado, uma família abençoada, e já começa a saber a história, a origem. E Paulo, ele apresenta Tito, escrevendo a ele: meu verdadeiro filho. Então, filho fala de referência. O crente precisa de referência espiritual. O crente precisa de referência espiritual. Então ele tem que ter uma referência. Quem é o seu pastor? Você se congrega onde?
onde você se congrega. Ou seja, o crente em Cristo Jesus, ele precisa de uma referência, precisa estar em um lugar de um filho, em um lugar de um filho. Conversava um dia desse com o presbítero Francisco, um dos mais, não vou dizer antigo, mas um dos mais vividos aqui. Ele falava de que todo pastor, para ele, é como um pai. Ele se coloca como um filho. E eu, quando estava meditando aqui sobre Tito, eu lembrei do diálogo que tive com o presbítero. E não é diferente. Filho, ser filho, fala de dependência, amado. Fala de dependência. Não importa se ele casou, mas na hora do aperto, mamãe, papai, porque ele é filho, ele depende de dar uma satisfação, depende de um carinho, depende de uma ajuda. Então, ser filho é ser dependente. O filho não pode estar solto aí, ele tem que estar na dependência do pai. E nós olhamos para nós e observamos que passamos a ser filho de Deus por adoção. Todos quantos receberam passaram a ser chamados filho de Deus, e por isso nós somos dependentes dele. Todos os dias nós dependemos dele, estamos falando com ele, estamos pedindo ajuda dele, estamos pedindo referência cada vez mais da sua presença em nossa vida. É por isso que você tem prazer de dizer: eu sou um crente em Jesus Cristo, eu tenho um pai, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele é o meu protetor. E esta comunicação, este contato com Tito, eu posso ver essa mesma comunicação espiritual que nós temos para com o nosso Deus, as ovelhas para com o seu pastor, e assim sucessivamente. Ser filho, amado, é ser eternamente inferior. Nunca o filho pode ser superior que o pai. O filho, ele é e será eternamente inferior. O filho, ele pode conquistar mais do que o pai. Ele pode ficar rico, ele pode ter um nível superior que o pai não teve, ele pode ser um empresário que o pai não foi, ele pode se destacar na sociedade, mas ele jamais terá mais experiência do que seu pai. O filho jamais terá mais experiência de vida que o pai. O pai sempre será o primeiro. É por isto que o nosso Deus, Ele sempre quer ser o primeiro na nossa vida. Deus não fica em segundo plano, porque nós somos filhos. Nós somos filhos. Mas quem era Tito?
Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 2, versículo 3, eu não vou pedir para ler, mas você pode ler na sua casa. Gálatas capítulo 2, versículo 3, nós vemos ali que ele era um obreiro de Paulo, de nacionalidade grega. Também Paulo escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12 a 13, vemos que ele trabalhou muito em Corinto. Também Paulo refere-se a ele como sua presença motivava os companheiros, e ele consolou com a vinda de Tito. Tito, ele era um consolo. Tito, ele era uma pessoa que estava submisso à jurisdição de Paulo, obediente, e por isso ele é citado como uma referência de um filho abençoado espiritualmente. Tito era uma pessoa de extrema confiança de Paulo. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 6, versículo 16 e 23. Tito era um homem energético, ou enérgico, retifico. Era um homem de Deus para os crentes. Tito era um crente, dava bom testemunho. Por quê? Porque ele parecia com o pai. Ele tinha o jeito do pai. Ele tinha um comportamento do pai, que refere-se a Paulo. Ele era um filho espiritual, da qual Paulo cuidava dele, assim como o pastor cuida da sua alma, assim como o pastor ora por você, tem um cuidado pela sua alma, pela sua vida, pela sua estabilidade. O desejo de um pastor é como um pai. Eu sou pai e eu só quero o melhor para os meus filhos. Eu só quero dar o melhor para eles. Eu fico triste, eu fico preocupado quando eu vejo os meus filhos doentes, tristes, precisam de alguma coisa. E às vezes há momentos que nós não temos para dar naquele instante, e a gente fica preocupado, porque isto é a preocupação de um pai, é a preocupação de uma mãe. E assim Paulo trazia esta preocupação para com Tito. E esta lição de hoje, este ensino, nos faz pensar, nos faz refletirmos: que tipo de filho eu estou sendo para com o meu Deus? Que tipo de filho eu estou sendo para com o meu Senhor? Eu estou sendo grato, eu estou reconhecendo o que o meu Pai Celestial tem feito por mim todos os dias. Eu reconheço que se eu estou vivo é por causa da misericórdia dEle. Será que eu estou sendo um filho grato a Ele? Tem um hino da harpa que diz: faz-me mais grato a Ti. Faz-me mais grato a Ti. E é essa é a esperança nossa, amado, é de cada dia nós dizer para o Espírito Santo: Espírito Santo, me faz a ser mais grato. Será que quando chega a noite, depois de termos jantado ou lanchado,
depois de você deitar na sua rede, naquela varanda bonita, ou lá atrás, naquele lugar reservado, ou na sua cama, ou na sua cadeira, na sua poltrona, ou colocar a sua cabeça no travesseiro de pena de ganso, e você está ali, bem à vontade, e às vezes você ver todo o conforto que Deus tem te dado, e será que você se lembra de agradecer ao Senhor? Será que você está sendo um filho que você está tendo referência do seu pai? O pai é bondoso, é misericordioso, é amoroso, é eterno, ele é o dono da vida, é verdadeiro, é sincero, não nos abandona. Tito administrou a obra com o coração, mas também com a razão, conforme o bom espiritual Neemias. Sua ministração doutrinária era firme, seu conteúdo, seu método de transmissão. Tito capítulo 1 versículo 9 e capítulo 2 versículo 1, vimos esta firmeza dele na ministração da palavra. Tito comportava-se com responsabilidade na obra do Senhor. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Este era Tito. Será que eu estou fazendo a obra do meu Deus com prazer? Porque quando o filho faz a obra relaxadamente, ele está sendo amaldiçoado. Mas eu acredito que todos quantos aqui estão fazendo o trabalho do Senhor Jesus Cristo com prazer, com dedicação. Amados, eu fico observando a cada um, como eles se comportam, como eles fazem o trabalho do Senhor. Eu louvo a Deus pelo secretário de missões, presbítero Tony. Sua atividade no hospital é muito vasta, atendendo vários pacientes, mas eu vejo que ele deixa algum compromisso, e quando nos cultos de missões ele está ali com um carro, dirigindo o carro de missões, pegando os irmãos. E a gente vê outros também que chegam cansados. O diácono Josenir, uma vez estava ali visitando a casa dele com a minha esposa, e ele havia chegado do trabalho e já estava saindo para o culto de missões. E tantos, meus amados, quando eu vejo comportamento assim, eu vejo que este crente está sendo um bom filho, está tendo referência do Pai. Jesus Cristo disse: o meu Pai trabalha até agora, e eu também. Esta é a referência do Pai. A sua referência tem que ser assim: eu continuo trabalhando, eu não posso parar, eu tenho que continuar firme, porque o meu Pai trabalha até agora. E eu sei, meus amados, que cada um de vocês serão recompensados, porque o nosso Pai, Ele é justo. Tudo que você tem feito para Ele, você será recompensado. Tudo que você faz é acumulando tesouro lá no céu. Quando o irmão chega na pastoral e diz: pastor, não é para me pagar não, isso daí é uma oferta minha no trabalho
que eu estou fazendo para Deus. Aí eu estou vendo aquele obreiro, aquela obreira acumulando tesouro no céu, porque lá o ladrão não rouba, a traça não rói, e aqui às vezes a pessoa pode até receber, né? Receber, e ali perde o dinheiro, ou acontece alguma coisa, porque aqui acontece de tudo, não há uma proteção. Às vezes você é lesado em Pix, em depósitos bancários, porque nós vivemos em um mundo mau. Mas quando você faz um investimento na obra do Senhor, e investe e acumula tesouro no céu, acumula lá, o que você faz? Está acumulando tesouro. O açaí que chega lá em casa, que o presbítero Gessé manda, se ele fosse cobrar aquele açaí que é de primeira linha, seria um valor realmente de R$20 para lá. Mas quando ele chega, ou os que levam, sejam os filhos, oramos ao Senhor, e aquela oferta, aquela dádiva que ali chega, é um tesouro que ele está acumulando no céu. A manga que chega na pastoral, a laranja, hoje chegou cedo, chegou limão galego, o presbítero estava lá em casa, chegou manga. Isso são tesouros que são acumulados no céu. Tudo que você faz e diz é uma oferta, é para o meu Deus. Você está acumulando tesouro no céu. Então, meus amados, sejamos um filho que dependa sempre do Pai. Sempre continuaremos inferior ao nosso Pai, porque Ele é maior, Ele é o dono de tudo, Ele é o Criador dos céus e da terra. Nós temos que saber disso, que Ele é maior, o nosso Pai.